Glória a Deus. Boa noite, gente. Tem alguém feliz aí? Ó, me falaram que era culto de jovem. Me enganaram, gente. Tem algum jovem aqui? Tem algum adolescente aqui? Tem algum jovem de espírito aqui? Cara, eu tô muito feliz, com meu coração muito grato por estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje, servir vocês, servir a Igreja de Jesus. Queria muito honrar o pastor Rogério, a pastora Gláucia. Queria honrar o Lucas, a Júlia também, o Ismael, Juliana, a Manu, todo mundo que está recebendo a gente aqui. É engraçado que a gente estava se falando essa semana, eu estava falando com o Lucas, né? Cara, eu nem tô aí, já tô me sentindo em casa. Então é maravilhoso estar aqui com vocês. Gente, já me apresentaram, mas meu nome é Bernardo Mota. Eu sou lá de Niterói. Tô feliz demais, cara, de estar aqui. Você já viu também, né? Fica de pé aí de novo, meu amor. De novo, né? Porque você vai edificar a fé de quem entrou aqui hoje, ó. Alguém pode aplaudir a Deus aí pelo meu milagre? Se você entrou aqui hoje, irmão, você não crê em milagre, glória a Deus. Olha aí o testemunho pra tua vida, hein? Mas, gente, lá em Niterói, eu e a Thay, a gente lidera os jovens lá da Lagoinha Niterói, o Next. Alguém conhece a Lagoinha Niterói aqui? Alguém conhece o Next? Então, cara, eu tô muito feliz de estar aqui. E eu creio mesmo, do fundo do meu coração, que existe uma porção de Deus para nós. Existe algo que Ele quer liberar no nosso meio nessa noite. E eu tô com muita expectativa naquilo que Ele vai fazer, amém? Tem alguém que tem fome aqui por Ele? Vamos lá, irmão. Tem alguém que veio aqui para fazer muito mais do que encontrar seus amigos, ouvir uma boa música. Tem alguém que tem fome pela presença de Jesus aqui. Eu queria que você ficasse de pé, então, para a gente orar mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós amamos a Sua presença. Nós amamos a Sua presença, Senhor. Nós dizemos que Você é bem-vindo aqui, Jesus. A nossa alma tem sede de Ti, Pai. Nós temos fome, nós temos sede. Espírito Santo, tome esse lugar com a Sua glória. Queime os nossos corações, abra os nossos olhos, Senhor. Nós queremos Te ver, nós queremos Te encontrar nessa noite. Nós queremos ser encontrados pelo Seu amor, pela Sua graça. Obrigado, Senhor, porque mais vale um dia, mais vale essa noite na Tua presença, do que 1000 dias longe de Você, Jesus. As nossas expectativas estão em Ti. Manifesta a Tua presença aqui, Pai. Nós dizemos santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Santo, digno, digno és, Senhor. Digno és do nosso culto. Digno és da nossa adoração. Nós declaramos que não é um sacrifício estar aqui, é uma graça, Senhor. Que cada mão levantada, que cada coração quebrantado suba como um incenso agradável. Que o Senhor se agrade desse culto, Pai. Santo é o Teu nome, Jesus. Nós nos unimos aos céus agora e dizemos santo, 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 incomparável, incomparável, majestoso, glorioso és Tu, Jesus. Nós só precisamos de Você, Jesus.
Oh, se fendesse os céus. Oh, se descesses aqui. Rasga os céus nessa noite, Senhor. Nós rasgamos os nossos corações, não as nossas vestes. Nós voltamos os nossos olhos. Nós voltamos o nosso coração para você, amado da nossa alma. Tudo muda quando você vem. Ó Senhor, nos livra de mais um encontro apenas. Nos livra de mais uma reunião apenas. Rasga os céus. Aviva os nossos corações. Tudo muda. Tudo muda. Nós reconhecemos a sua presença aqui. Nós nos submetemos à sua presença aqui. Nós não queremos ditar aquilo que o Senhor quer fazer. Nós queremos nos submeter ao que o Senhor quer fazer. Nós queremos nos submeter ao teu mover, ao teu agir, Espírito Santo. Nós confiamos na sua liderança, Espírito Santo. Nós confiamos na sua liderança sobre esse culto, sobre as nossas vidas. Ei. Não espere de um homem, irmão. Ele está aqui. Você pode tocar nele nessa noite. Ele anda no meio da sua igreja. Ele continua andando no meio da sua igreja. Você pode tocar nele hoje. E tudo muda. Ei, ei, A palavra de Deus diz que Ele não se agrada da força do cavalo, nem se deleita na força do guerreiro, mas Ele se agrada daqueles que o temem e esperam no seu constante amor. Às vezes tudo que a gente precisa é esperar. Esperar no constante amor dEle. Nós esperamos no seu amor nessa noite, Jesus. No seu constante amor sobre nós. Será que você pode sentar no seu lugar? Será que você pode aplaudir a presença dele aqui? Está com a sua Bíblia aí? Alguém ama a palavra de Deus aí? Eu quero que você abra rapidinho em Malaquias capítulo 1.
Malaquias capítulo 1, versículo 6. Sabe, tudo que a gente precisa de uma palavra de Deus. Às vezes a gente acha que a gente precisa de tantas coisas, mas uma palavra de Deus é suficiente para transformar a nossa vida. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome, Senhor? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que havemos te profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês e será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Sabe, irmão, fica tranquilo, eu não sou um profeta do caos, amém? Mas eu quero te trazer um contexto do porquê eu estou falando isso aqui. Sabe, no início desse ano, Deus colocou essa palavra de Malaquias 1 no meu coração. E eu sou um homem de poucas palavras, então quando Deus fala uma coisa comigo, provavelmente Ele vai ficar um longo tempo falando a mesma coisa comigo. E eu quero te dar um panorama do que está acontecendo aqui. Eu sei que você é bom de Bíblia, mas eu vou te lembrar, amém? Amém, gente? Tem alguém bom de Bíblia aqui? Olha aí. Você que é bom de TikTok, bom de Instagram, tem que ser bom de Bíblia também. Cara, Malaquias é um profeta levantado por Deus, amém? Vocês estão aqui, gente? Amém. Malaquias, ele é um profeta levantado por Deus para trazer uma mensagem para o povo de Israel. Qual era a mensagem? Aquele povo estava oferecendo animais impuros no altar. Aqueles sacerdotes, eles estavam desprezando a mesa do Senhor. Eles estavam desprezando a casa de Deus. Sabe de uma coisa, irmão? Deus levantou Malaquias para trazer esse povo de volta, amém? E Malaquias está lá chamando a atenção dessas pessoas, dizendo isso que eu acabei de ler para vocês. Malaquias estava chamando aquele povo ao arrependimento, estava dizendo: vocês escolhem o pior animal para oferecer ao Senhor. Vocês trazem animais cegos, animais aleijados. Experimenta dar esse presente para um governador, para uma autoridade, para ver se ele vai se agradar. E aí ele começa a chamar esse povo de volta, começa a declarar essa repreensão, e existe amor na repreensão, amém, gente? Quando Deus chama a nossa atenção, quando Ele puxa a nossa orelha, essa é uma demonstração de amor. E Malaquias, ele está falando isso para o povo. Se eu sou pai e o filho honra os pais, por que vocês não me honram? Se eu sou o Senhor e os servos honram o Senhor, por que eu, sendo o Senhor de vocês, vocês não me honram? E sabe, é muito louco, irmão, porque quem estabeleceu a ordem daquele povo se reunir foi o próprio Deus. Amém? O templo não foi uma ideia do homem. O templo não foi um método que o homem estabeleceu. Aquilo ali era a vontade de Deus. A vontade de Deus de Gênesis e Apocalipse sempre foi habitar no nosso meio. E Deus está nos trazendo de volta para esse lugar. Jesus está nos trazendo de volta para esse lugar. Então a mensagem da Bíblia é que Deus deseja habitar no nosso meio. Agora, você concorda comigo que Deus não precisa de um sacrifício humano? Ele é Deus. Você concorda comigo que quando a gente entrega um dinheiro para Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro? Porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o criador dos céus e da terra. Mas o que acontece? Aquilo que a gente entrega fala.
Aquilo que a gente entrega para o Senhor expressa o nosso coração. Então esse não é um Deus precisando de dinheiro, precisando de animais. Esse é um Deus que Ele queria, não que Ele precisava, mas Ele desejava o coração daquele povo. E é isso que Malaquias está chamando aquele povo. Malaquias está falando das ofertas, dos animais, daquilo tudo, só para demonstrar que eles não estavam honrando o Senhor. Eles não estavam honrando a mesa do Senhor, a casa do Senhor. Bernardo, por que você está falando isso, cara? Por que você está falando isso para a gente? É porque eu quero falar a raiz que levou esse povo a viver isso. Sabe, porque nós somos seres humanos, amém? Agora, talvez, cara, a gente precisa parar para ouvir isso aqui, porque é um Deus que ama a humanidade, amém? É um Deus que antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado o cordeiro que haveria de morrer. É um Deus que amou e continua amando o mundo de tal maneira. É um Deus que trouxe esse mesmo povo do Egito, da escravidão, libertou eles. É um povo que disse, é um Deus que disse para Salomão, um pouco tempo antes disso: Salomão, eu escolhi esse lugar que você está edificando. Essa casa que você está me edificando, fui eu que escolhi. Nesse lugar, eu coloquei todo o meu coração. Cara, tem noção o que é Deus colocar todo o coração dele nesse lugar? Então, essa passagem aqui não é um Deus que não ama aquelas pessoas. O contexto de Malaquias 1 não é um Deus que mudou de ideia, não é um Deus que amava a humanidade e deixou de amar, não é um Deus que amava Israel e deixou de amar. Ele continua sendo o mesmo. Agora, para esse Deus, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos criou para Ele, a Bíblia chega ao ponto de dizer que tudo que Deus fez, Ele fez para ser buscado. Atos 17 diz que os limites, os habitantes, tudo que Deus fez para ser buscado. Você já parou para pensar que Deus não precisava ter criado a gente? E a nossa própria existência é a maior demonstração do amor de Deus, porque Ele nos criou para Ele. E quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele enviou o Filho dele, irmão. O Filho dele, aquele que não conheceu o pecado. Ele se fez pecado, Ele morreu naquela cruz. Aquela cruz era nossa. Você está me entendendo, irmão? Aquela cruz tinha o nosso nome lá. Ele apagou o nosso escrito de dívida e Ele foi pendurado naquela cruz. É Deus, Deus encarnado, mostrando que Ele não estava disposto a desistir de nós. Agora, cara, para esse Deus chegar ao ponto de chamar aquele povo e falar assim: quem dera tivesse alguém para fechar as portas do templo, para que o fogo do altar não fosse aceso em vão, alguma coisa muito séria aconteceu. E sabe, talvez a gente pense que o que levou Deus a falar isso foi o pecado de Israel. O que levou Deus a falar isso foram as falhas morais, foram os erros, foram as pisadas de bola que Israel tinha dado. Mas sabe, o que fez Deus chamar esse povo para esse lugar de volta ao arrependimento foi que eles duvidaram de algo que a gente não pode duvidar. Sabe, o texto de Malaquias começa dizendo, em Malaquias 1, no versículo 2, olha a declaração que Deus faz para esse povo. Não era um povo perfeito, assim como a gente. Era um povo falho. Mas olha a declaração que esse Deus continua fazendo. Deus chega para esse povo e diz assim: eu sempre vos amei. E aqui já poderia acabar a mensagem, porque vai entender o amor de Deus, irmão. Aqui já poderia parar, porque diante dessa realidade, diante desse contexto de crise, de imoralidade, de pecado, de sujeira, de lama, Deus reafirma o amor dele por aquele povo. Sabe, Deus poderia chegar e falar assim: ó, eu vou abrir mão de vocês, eu vou desistir de vocês, eu vou deixar vocês aí, eu vou embora. Mas Deus, no meio desse contexto, Ele reafirma o amor dele. Ele fala: eu sempre vos amei.
Mas eu quero que você preste atenção no que levou esse povo a viver essa realidade. Olha a resposta que esse povo dá para a declaração de Deus. Deus está declarando, irmão, sobre aquele povo: eu sempre vos amei. E olha a resposta desse povo para Deus: como que você sempre nos amou? Sabe, é aqui que é a ruína, irmão. A ruína, ela vem muito antes da queda, cara. A gente acha que, eu caí quando eu cometi algo, mas você caiu muito antes de cometer algo. A ruína para esse povo foi quando eles começaram a duvidar do amor de Deus. A ruína desse povo foi viver uma vida desacreditando que existia um Deus no trono que amava eles. E a mesma ruína de Israel, ela pode ser a nossa ruína também. Sabe por quê, irmão? É muito fácil no meio de um povo, é muito fácil no meio de uma igreja grande, é muito fácil no meio de uma geração a gente achar que nós somos só mais um. Talvez você está aqui agora e você acha que você é só mais uma pessoa no meio de todas essas pessoas aqui. Mas se eu falar para você que Deus te chama pelo nome, se eu falar para você que no meio de tantos bilhões de habitantes, Deus sabe o teu nome, Deus sonda o teu coração, Ele te conhece, cada pensamento, cada intenção. Se eu falar para você que Deus não se esqueceu de você nem por um segundo, você acredita nisso? Sabe, Deus tem um povo, mas o fato de um Deus ser um Deus no coletivo não anula o fato dele também ser um Deus de indivíduos. Sabe, eu vim lá de Niterói, irmão, só para falar do amor dele por você nessa noite. Eu vim lá de Niterói para te lembrar que se você duvidar do amor de Deus, você está prestes a perder tudo. E sabe, hoje eu quero pregar sobre o amor de Deus. E eu quero pregar também, eu quero liberar sobre você essa palavra, porque o texto não acaba aqui. Dá um amém aí, glória a Deus. Imagina se o texto acabasse aqui. Imagina, Ismael. Imagina, pastor. Imagina se o texto acabasse com quem dera fechasse as portas do templo. Aí, irmão, já era. Aí tinha, meu Deus, acabou. Mas olha que louco, nesse mesmo contexto, Deus, através de Malaquias, Ele libera uma das profecias e uma das promessas mais poderosas. Sabe, Malaquias capítulo 1, versículo 11. Pode mudar, mas até agora é o meu texto favorito da Bíblia. Porque essa palavra, essa promessa, ela queima no meu coração. Sabe, irmão, no meio desse contexto, de um povo que duvidava do amor de Deus, de um povo que por duvidar, sabe, se você duvida do amor de Deus, você não tem zelo com Deus. Se você duvida do amor de Deus, você perde o temor. Se você duvida do amor de Deus, se você duvida da presença dEle, se você duvida que você vai sair da tua casa e Ele vai estar aqui, você trata isso aqui só como mais um compromisso. Se você duvida que na sua segunda-feira Ele vai estar lá, a segunda-feira para você é só mais um dia. E quanto mais você duvida disso, mais você perde o temor, mais você perde a reverência, mais você perde a sensibilidade de perceber que Ele sempre está lá. Agora, no meio desse contexto, Malaquias se levanta para liberar uma promessa incrível. E essa promessa tem a ver com você. Sabe, vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim, ó: Malaquias estava pensando em você. Vamos lá, irmão. Agora vira para a pessoa que está do seu outro lado, para ela não ficar com ciúme. Fala assim, ó: Malaquias estava pensando em você. Mas Bernardo, o que Malaquias falou? Que promessa é essa? Fala logo. Sabe, no meio de um contexto onde o nome de Deus não estava sendo honrado, no meio de um contexto onde o nome de Deus não estava sendo engrandecido, no meio de um contexto onde as pessoas entraram num automático, numa rotina religiosa, é mais um culto, é mais uma oferta, é mais um sacrifício, é mais um louvor, é mais uma adoração. No meio disso, Malaquias se levanta como uma voz profética
para liberar essa promessa. Olha o que Malaquias fala: mas desde o nascente do sol até o poente, grande será o meu nome entre as nações. Sabe de uma coisa, irmão? O que Malaquias está falando é: irmão, Deus é grandioso, amém? Deus é grandioso, a gente não tem como dimensionar isso. Mas você sabia que Deus pode ser engrandecido dentro do nosso coração? Sabe, quando Deus é engrandecido, o tamanho dele não é alterado, ele continua sendo o mesmo, amém? Mas quando Deus é engrandecido, ele é engrandecido nos nossos corações. Quando Deus é santificado, não é que ele se tornou algo que ele não era. Ele é santo, irmão, incomparável. Mas quando ele é santificado nos nossos corações. E nós precisamos todos os dias clamar para que ele seja santificado em nós, para que o nome dele seja engrandecido em nós, para que todos os dias a gente cresça em conhecimento, para que todos os dias a gente ame mais o Senhor, para que todos os dias a gente trema mais diante do Senhor, para que todos os dias a nossa reverência por ele aumente. Então Malaquias, ele está dizendo para aquele povo: Israel, sabe qual é a loucura? Deus não é mais grande nos corações de vocês. Deus deixou de ser grande no coração de vocês. As ofertas, os sacrifícios, a maneira como vocês se portam, os questionamentos que vocês fazem, demonstra que Deus não é grande no coração de vocês. Mas aí ele libera essa promessa: do nascente ao poente, do oriente ao ocidente, grande será o meu nome entre as nações. Sabe, irmão, é isso que me traz esperança para a igreja. O que me traz esperança para a igreja não é o cenário, o que me traz esperança para a igreja não é como as coisas vão. O que me traz esperança para a igreja são as promessas de Deus. Deus prometeu que ele levantaria um povo onde o nome dele seria grande no meio deles. Deus prometeu, e Deus honra pela palavra que ele libera. Ele vela pela palavra que ele libera. Não foi Bernardo que prometeu, não foi um pastor que prometeu, não foi um profeta que prometeu, foi Deus que prometeu. Deus prometeu que o nome dele seria grande no nosso meio. Na outra versão diz: grande será o meu nome entre os gentios. E olha que loucura, Deus tinha escolhido Israel para trazer luz para as nações, amém? Mas pela dureza de Israel, agora Deus vai usar os gentios para trazer luz para Israel. O que Deus está falando é o seguinte: Israel, o coração de vocês é endurecido, vocês não honram o meu nome. Então, eu vou levantar um povo lá em Serra. Não, você não está aqui não. Eu vou levantar um povo lá no Espírito Santo. E no meio deles, grande será o meu nome. Grande será o meu nome. Grande será o meu nome. Eu imagino que Deus está falando assim: ó, Israel, meu nome vai ser tão grande no meio deles. Estou parafraseando, tá, irmão? Versão Bernardo Mota atualizada. Eu imagino que Deus está falando assim: Israel, meu nome vai ser tão grande no meio deles, que eles vão ser um povo dia e noite. Eles não vão ser um povo conferência a conferência. Eles não vão ser um povo culto em culto. Eles não vão ser um povo de congresso em congresso. Eles vão ser um povo dia e noite. Dia e noite. O meu nome será grande no meio deles. E sabe qual é a demonstração que o nome de Deus é grande no nosso meio, irmão? Sabe, eu sou do fogo também, amém? Sou do fogo. Mas sapatear não é uma demonstração que Deus é grande. Eu amo, eu sapateio também, irmão. Não é necessariamente uma demonstração. Eu levantar a minha mão não é necessariamente uma demonstração que Deus é grande. Eu dar um glória a Deus, e pode dar, tá bom, irmão? Eu gosto também.
mas não necessariamente é uma demonstração que Deus é grande. Porque o próprio Deus falou para esse povo: vocês me honram com o lábio. Vocês me honram com os lábios. Vocês rasgam as suas vestes, mas o coração de vocês está distante. Agora, o que Malaquias traz como a consequência de Deus ser grande num lugar, Malaquias diz que incenso subirá dia e noite. Sabe, incenso na Bíblia fala sobre oração. Incenso na Bíblia fala sobre adoração e oração. Então, o que Malaquias está dizendo para aquele povo é que o nome de Deus vai ser tão grande no meio das nações, que vai ter um povo que vai viver para Ele, que vai viver 24 horas por dia para a glória dEle, que vai orar e adorar, não em um culto apenas, mas vai viver um estilo de vida, de oração e de adoração. Dia e noite, incenso subirá. Dia e noite, sacrifícios serão entregues. Dia e noite. Sabe, irmão, se eu só tivesse essa promessa, tava tudo bem. Porque sabe, irmão, eu quero que o nome de Deus seja grande no meu coração. Eu quero que o nome de Deus primeiro seja grande no meu coração. Sabe, às vezes a gente acha que intimidade faz a gente perder a reverência. A gente acha que intimidade é ficar chamando Deus de Leque. E aí, Leque? Tudo bem? Bom dia, Leque. E aí, meu mano? Mas engraçado que o homem mais íntimo que andou com Jesus foi o mesmo homem que caiu como morto quando encontrou em glória. Engraçado que Isaías também é um dos homens que recebeu as maiores revelações. Quando ele encontrou com a glória, ele disse: ai de mim. João caiu como morto, mas veio uma mão dizendo: não temas, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Agora eu vou começar a pregar, amém? Foi só a introdução, tô brincando. Fica tranquilo aí que antes de meia-noite a gente acaba, hein? Amém, gente? Fala pra mim se você já não ficou até muito mais tarde em um lugar que você não deveria ter ficado. Tô brincando, tô brincando. Você é muito crente, claro que não. Sabe, eu cheguei aqui, eu tava lá no hotel com a Thay. Passei essa semana orando e perguntando a Deus: Deus, o que você quer que eu compartilhe lá? Deus, o que você quer falar com aquele povo, Deus? O que você tem para eles naquela noite? E foi engraçado porque o Lucas começou o culto declarando Filipenses 4. E o que Deus colocou no meu coração para pregar para vocês hoje é sobre alegria plena. Sabe, Filipenses 4, o Lucas começou, quando ele começou a falar, a Thay olhou para mim e deu uma risada. Aí eu falei para ela assim: viu, Deus fala comigo, me respeita. Sabe, existe alegria plena preparada para nós, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Crente tem que ser o povo mais alegre do mundo. Você vai entender um pouco o que eu tô falando. Sabe, eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão vai demorar muito. Mas se você quiser ir anotando os textos, você pode depois estudar na sua casa. Aqui é só a sementinha para você, a faísquinha para você queimar aí a semana inteira, o ano inteiro, o resto da sua vida, amém? Para o fogo não se apagar no teu coração. Sabe, de João 13 a João 17, pode abrir a sua Bíblia aí em João 15. Mas de João 13 a João 17, a gente está falando sobre a última pregação de Jesus antes de ser entregue. Amém? Então, os últimos momentos que Jesus estava tendo com os discípulos dele. João 13 até João 17. Sabe, irmão, quem crê aqui que Jesus não foi pego de surpresa? O que acontecia, ele sabia que ia acontecer, amém? Quem é que crê que Deus não é pego de surpresa, irmão? Ele é soberano, amém? Ele sabe de todas as coisas. Sabe, Jesus nunca foi pego de surpresa. Nunca. Jesus sabe de todas as coisas.
Ele já escreveu cada um dos nossos dias. Tem noção que Jesus já escreveu cada um dos nossos dias? Então, ele sabia que eram os últimos momentos que ele estava tendo com os discípulos. Você concorda com isso? Quem concorda aqui que Jesus sabia? Quem acha que Jesus não sabia? Amém. Então Jesus sabia que ele ia ser entregue. Jesus sabia que ele seria traído. Jesus sabia que os discípulos iriam abandonar ele. Jesus sabia que ele estava indo para a cruz. Ele sabia. Ele não foi pego de surpresa. Ele veio para cumprir a missão do Pai. Então Jesus está ali nos últimos momentos antes de ser entregue. E eu não sei você, mas se alguém chegasse para mim e falasse assim: Bernardo, esses são os últimos momentos que você vai ter com o Next, que é os jovens lá que eu pastoreio, eu e a Thay. Com certeza, nos últimos momentos, a gente escolhe para falar aquilo que tem mais importância. Amém? Vamos lá, se você souber que você tem mais uma oportunidade de falar alguma coisa para alguém, você com certeza, você vai falar aquilo que tem mais importância para você. E é óbvio, Jesus nunca lançou uma palavra em vão. Tudo o que Jesus falou era importante. Mas eu acredito que para aquele momento, os últimos momentos, ele guardou para falar e para lembrar aqueles homens daquilo que tinha mais importância para eles. E olha que louco, Jesus começa, né, o que a Bíblia chama, do que os estudiosos chamam de o discurso da despedida. Jesus começa em João 13 lavando os pés dos discípulos. Cara, a gente não pode achar isso aqui normal, irmão. Porque Jesus estava lavando os pés de homens que iriam traí-lo. Jesus estava lavando os pés de homens que iriam abandoná-lo. Jesus estava lavando os pés de Judas, de Pedro, de todos os discípulos. E quando a gente se lembra que Jesus é Deus, isso gera algo dentro dos nossos corações, porque olha a loucura do Evangelho. É um Jesus que abriu mão da glória para vir servir a humanidade. Isso é uma loucura, irmão. Isso é um escândalo. E às vezes a gente entra numa, né, de ficar assim, porque a reação de Pedro é: não, mestre. E a gente fica assim: ai, sempre Pedro, né? Sempre Pedro, desalinhado, sempre. Mas irmão, se eu tivesse ali, eu faria a mesma coisa. Vamos ser sinceros? Ou você botaria o pé aqui com esse chulé teu e ia ficar assim: lava aí, Jesus, lava. Tá repreendido, irmão, botar a mão na tua cabeça. Então, vamos lá, vamos ser sinceros. Se a gente estivesse lá naquele cenário e Jesus fosse lavar os nossos pés, irmão, esse era um ritual, né? Naquele tempo não tinha uns tênis bonitos igual o seu aí. As pessoas andavam de sandálias, não tinha asfalto, era tudo terra. Então quando chegava na casa de alguém, o dono daquela casa, ele escolhia o escravo ou o servo inferior que ele tivesse, a pessoa menos importante da casa, para lavar os pés daquela pessoa que estava chegando, como uma demonstração de honra. É louco, né? Honra um e humilha o outro, né? E agora, irmão, eu estou falando de Deus encarnado, porque Jesus é Deus, amém? Agora Jesus, antes de ser entregue, antes de ser preso, antes de ser crucificado, ele lava os pés dos discípulos. Cara, isso é loucura. Em João capítulo 14, Jesus lembra para aqueles homens que ele era o caminho para o Pai. Sabe, Jesus não é mais um caminho, Jesus não é mais uma opção. O mundo diz que Jesus é um exemplo, um homem legal. Irmão, homens legais não são pendurados numa cruz. Se o mundo achasse Jesus tão legal assim, o mundo não tinha crucificado Jesus. Jesus não é só um homem legal, Jesus não é só um exemplo. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o Cordeiro. Jesus é a oferta de Deus para tirar o pecado da humanidade. Jesus vai muito mais além do que um exemplo. Então Jesus está lembrando aqueles homens: eu sou o único caminho para o Pai. Eu sou o único caminho. Jesus não é mais um caminho, Jesus é o caminho, porque só Ele fez o que Ele fez. Ninguém fez o que Ele fez e ninguém vai fazer o que Ele fez. Só Ele fez isso. Só Ele teve o poder de viver uma vida santa, não pecar, morrer e vencer a morte. Ele é Deus. Então Ele lembra aqueles homens: eu sou o caminho para o Pai, ninguém vai a Ele se não for por meio de mim. E além disso, em João 14, Jesus promete o Espírito Santo.
E aí chega em João 15, ele chama esses homens, cara, presta atenção nisso aqui. Esses homens que ele sabia que iriam embora no momento que ele mais precisava. Esses homens que iriam abandonar ele. Ele sabia. Ele convida esses homens a permanecerem nele. E ele começa a dizer: se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão dar muito fruto, vocês vão pedir o que vocês quiserem, meu pai vai fazer, tal. Jesus está chamando aqueles homens para permanecer nele. Agora, para mim é muito louco, no versículo 10, porque você lembra do tipo de gente que está diante de Jesus, irmão? Eram as pessoas que iriam traí-lo, eram as pessoas que iriam abandoná-lo. Jesus chega para esses homens que ele conhecia muito bem, e ele diz assim, ó: como o Pai me amou, eu vos amei. Cara, isso aqui é mais do que a nossa mente consegue entender, cara. Porque naquele momento, nesse versículo 9, Jesus poderia falar qualquer coisa para aqueles homens. Jesus poderia chegar para aqueles homens e dizer assim: eu sei que tu vai embora, tu não presta. Você está falando aí que você me ama? Tu é mó pilantra. Você vai me abandonar. Mas Jesus chega para esses homens, no versículo 9, e ele diz assim, ó: assim como o Pai me amou, eu vos amei. Irmão, alguém aqui duvida que Jesus é amado por Deus? Alguém aqui duvida que Deus sempre amou Jesus? Sabe, Jesus foi batizado, não tinha feito nada ainda, nenhum milagre, nada. Os céus se abriram, veio uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sabe, se você ler a tua Bíblia, não tem margem para você duvidar do amor de Deus por Jesus. Jesus é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Filho amado do Pai. Agora, a loucura é que Jesus está dizendo para aqueles homens que da mesma forma, na mesma medida, na mesma intensidade que Ele é amado pelo Pai, aqueles homens também são. E essa é a loucura do Evangelho, irmão. É um Deus que nos ama de todo o coração. Essa é a loucura do Evangelho, é isso que a nossa mente não consegue, é uma luta. Jesus chegou para aqueles homens e falou assim, ó: assim como, da mesma forma, na mesma medida, na mesma proporção, com a mesma intensidade, o mesmo amor que Deus tem por mim, eu tenho por vocês. Cara, se você se lembrar disso, se você acreditar nessa palavra, e você se lembrar disso, irmão, quando a acusação chegar, quando o dia mau chegar, quando as circunstâncias baterem na tua porta, quando as incertezas, sabe, quando a incerteza chega, eu não bato no meu peito e falo que eu vou dar conta. Quando o dia mau chega, eu não fico olhando para mim mesmo, eu falo assim: eu sou amado pelo Pai, assim como Jesus é. Se você se lembrar disso, irmão, eu sou amado pelo Pai, assim como Jesus é. Sabe, irmão, a gente não pode se acostumar com o amor de Deus, porque eu não sei você, mas eu não merecia o amor desse Deus. Eu não merecia Jesus, eu merecia o inferno. Eu merecia o castigo eterno. Mas esse Deus envia o Filho dele, e ainda diz que me ama como o Pai ama ele. Irmão, Deus ama Jesus de todo o coração, e por isso você pode ter a certeza que Deus te ama de todo o coração. Ou você acha que a cruz é uma expressão de um Deus que não ama de todo o coração? A cruz é a maior expressão do amor, irmão. A cruz é o ápice do amor, é a maior expressão. É Deus moer o Filho dele para ter você de volta.
Eu sei, parece que é bom demais para ser verdade, mas é o Evangelho. Se a gente acreditasse nisso de todo o nosso coração. Mas eu creio que aqui tem um povo que acredita, amém? Agora, talvez a gente pode pensar assim: Bernardo, onde você quer chegar? Falou de alegria. Sabe, Jesus está falando isso. Jesus está lá, lavou os pés dos discípulos, lembra? João 13, João 14 lembrou que ele era o único caminho, prometeu o Espírito Santo. João 15 está convidando eles para permanecer. Aí você pode pensar assim: por que Jesus está falando tudo isso? Por que nesse último momento Jesus escolheu falar sobre isso? Por que ele está reunindo esses discípulos para falar isso com eles? E aí ele diz no versículo 11, e ele diz assim, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sabe, irmão, a gente não tem dificuldade de crer num Jesus que era o homem mais agraciado. A gente não tem a dificuldade de crer que Jesus era o homem mais ungido que já pisou na terra. A gente não tem dificuldade de crer que Jesus, ele era o homem com o maior poder que já pisou na terra, mesmo tendo abrido mão da glória. Ele tinha todo o poder, amém? A gente não tem dificuldade de saber isso. A gente não tem dificuldade de acreditar que Jesus era o homem mais incrível, o homem mais santo, o homem mais puro, o homem mais reto. Mas talvez a gente tenha dificuldade de acreditar que Jesus era o homem mais feliz que já pisou na terra. Você acredita, irmão? A gente está em casa, amém? Eu já estou falando como eu estou em casa. Vamos lá, irmão, seja sincero. Você acredita que Jesus é o homem mais feliz que já pisou na terra? Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de acreditar nisso? Porque a gente crê numa alegria circunstancial. Eu falo aqui hoje que Jesus era o homem mais feliz que já pisou na terra, e na tua cabeça, ou na de algumas cabeças, ou pelo menos na minha cabeça, se eu tivesse aí, porque foi isso que eu pensei quando eu li essa mensagem. E essa mensagem, primeiro Deus pregou ela para mim. Na minha cabeça era o seguinte: como que um homem que passou por tudo que esse homem passou é o homem mais feliz que já pisou na terra? É isso que a gente pensa. Vamos lá, vamos ser sinceros. Como que um homem que passou por tudo que Jesus passou pode, Bernardo, ser o homem mais feliz que já pisou na terra? É porque a gente crê numa felicidade circunstancial, condicional. A gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que ganhar uma promoção no emprego. A gente acha que para a gente ser feliz, o nosso pastor tem que dar uma oportunidade para a gente. A gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que ter 1 milhão de seguidores. A gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que ter 1 milhão na conta. A gente acha que para a gente ser feliz, a gente tem que ir para Dubai. A gente acha que ser feliz é quando a crise passar. A gente acha que ser feliz é quando a minha doença ir embora. A gente crê toda hora numa felicidade, numa alegria circunstancial, irmão. E é por isso que a gente tem dificuldade de acreditar que Jesus foi o homem mais feliz da terra, porque nós sabemos pelo que esse homem passou. A Bíblia chega ao ponto de dizer em Isaías que ele foi o homem mais desprezado que já existiu. Homem de dores, o homem mais desprezado. Mas sabe de uma coisa, irmão? A alegria que Deus tem para nós não é circunstancial, cara. A alegria que Deus tem para nós, ela não depende de nada. Ela não depende de política, ela não depende de economia, ela não depende de segurança financeira, ela não depende da aprovação dos homens, ela não depende de nada. A alegria que Deus tem para nós é uma alegria plena. Agora, sabe qual o grande problema? A gente procura isso em todos os lugares, menos no lugar certo. A gente procura essa alegria em todos os lugares, mas a gente não procura no lugar certo. E foi o que foi falado aqui agora. Filipenses 4, irmão. Alegrem-se no Senhor. Sabe, irmão, essa alegria plena, ela não está na Disney. Você que é criança fala assim: poxa vida. Essa alegria plena, ela não está em Dubai.
Essa alegria plena, ela está numa pessoa, irmão. Alegrem-se no Senhor. Novamente digo, alegrem-se sempre. Irmão, tem uma alegria para nós, que ela floresce mesmo no deserto. Tem uma alegria para nós, que ela não depende de mais nada. É uma alegria plena. Jesus, não sou eu, irmão. Se fosse eu, você podia duvidar, mas é Jesus que está falando. Eu estou falando isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e para que a alegria de vocês seja completa. Só que em algum momento parece que a gente acha que a alegria não é ser espiritual. A gente acha que ser espiritual é virar quase um anjo. Mas sabia que ser alegre é ser espiritual, irmão? É você receber aquele boleto, ao invés de você, meu Deus do céu, você dá, fala assim, glória a Deus. É você receber aquela crítica. É te fecharem no trânsito. Olha aí, meu Deus, Deus vai falar com você hoje. Ai, meu Deus, tem misericórdia da gente. Sabe, irmão, ser crente é ser alegre. Não é uma alegria boba, não é uma alegria fingida. É uma alegria plena. Sabia, mano, deixa eu te falar uma coisa do fundo do meu coração. Deus quer um povo satisfeito nele. Sabe, o John Piper, ele diz que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Deus quer um povo alegre, irmão. Você quer chocar a cidade de Serra? É no meio de uma crise você rir de alegria. Pô, Bernardo, mas isso é coisa de idiota, cara. Olha tanto problema. Irmão, tem hora para chorar, mas tem hora para rir, cara. E o tempo de choro não tira a tua alegria plena na pessoa de Jesus. Porque Jesus chorou. Jesus se entristeceu. Mas ele era plenamente alegre no Pai dele. Agora a gente precisa entender que essa alegria, ela tem um lugar para a gente encontrar ela. E esse lugar é a pessoa de Jesus. Sabe, irmão, a Bíblia chega ao ponto de dizer em Salmos 34, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe qual é o problema? A gente, lá em Niterói, tá? Que aqui não tem ninguém assim não, amém? Vou falar do meu povo lá. Vocês aqui é todo mundo crente demais. Mas a gente está tão focado em tantas coisas sem ser o Senhor, que a gente pega um texto como esse e a gente lê assim, ó. Então se eu fingir que eu gosto do Senhor, Ele me dá um carro novo. Então se eu me alegrar aqui no culto, Ele vai abrir aquela porta para mim. E sabe, irmão, Deus é um Deus que abre porta, amém? Deus é um Deus que dá carros, amém? Deus é um Deus que dá casas, amém? Mas a casa, o carro, isso nunca vai poder preencher o teu coração. O que o salmista está dizendo é o seguinte: se você viver uma vida voltada para o Senhor, se você se agradar no Senhor, se você buscar o Senhor, se você viver para Ele, você vai ter os desejos mais profundos do seu coração satisfeitos. Sabe o que é isso, irmão? É a presença dEle basta. Sabe qual que é a prova disso? É Moisés rogando a Deus: se você não for comigo para aquela terra, não me tira daqui. Sabe o que Moisés está falando? Deus, eu abro mão da promessa, eu só não abro mão de você. E sabe qual é o problema? A gente olha para Moisés e fala assim: cara, que homem coitado, que homem infeliz. Porque a gente vê lá a história de Moisés olhando para a terra que ele não ia entrar, tal. E a gente é tão focado em coisas que a gente acha que Moisés foi um homem feliz. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: o que você prefere, irmão? Você prefere entrar em Canaã sem a presença de Deus? Você prefere entrar na terra da promessa, ou você prefere ouvir Deus falando que fala com você igual fala com um amigo? O que você prefere? Entrar numa terra prometida, ou você vê a glória de Deus? O que você prefere? Entrar lá na promessa ou desfrutar do Deus que te prometeu? Eu prefiro os dois, amém?
eu quero tudo, mas se fosse para escolher um, Deus, não me tira daqui, se você não for comigo. Sabe, eu quero o Deus que prometeu e eu quero também as promessas, amém? Mas se for para escolher um, eu escolho o Deus que prometeu. Porque era isso que Moisés estava falando: Deus, não me tira daqui, eu abro mão, eu morro nesse deserto, mas eu não quero estar numa terra que você não está. Eu não quero ir para esse lugar se você não estiver lá. Eu não quero ir para essa promessa se você, que é a minha maior promessa, não for comigo. Irmão, imagina se Deus levanta um povo aqui igual esse homem. Foi esse homem que, no meio do maior escândalo de Israel, quando eles tinham acabado de ver a maior prova da manifestação da glória de Deus, uma teofania, Deus subiu sobre aquele monte, trovões, tempestades, uma nuvem cobriu de glória, Deus falou com o povo ouviu a Deus. Nesse contexto, esse povo que estava, eu vou fazer tudo que você está mandando, Deus. Agora esse povo está construindo um bezerro de ouro. Mas foi esse homem que levantou um clamor dizendo: Deus, eu rogo, me mostra a sua glória. Sabe qual é a minha oração, irmão? Que no meio de uma geração que levanta bezerros de ouro, você seja um Moisés clamando pela glória dele. Porque enquanto os homens estavam construindo um bezerro de ouro, Moisés, Êxodo 33, estava dizendo assim: eu rogo, eu clamo que me reveles a sua glória. E sabe o que acontece, irmão? Deus não resiste, cara, não adianta. Deus não resiste um coração quebrantado, irmão. Deus não resiste, cara. Deus não resiste. Deus resiste o soberbo. Deus resiste aquele que, eu sou o cara, eu sou o espírito de Elias encarnado aqui em Serra. Eu sou o último dos profetas, aquele que sobrou. Meu Deus, só tem eu, me leva, não sou melhor que eu sou melhor que todo mundo, não sobrou ninguém, só tem eu aqui, todo mundo se perdeu, todo mundo se prostrou. Deus resiste a esse tipo de gente. Mas quando Moisés levanta um clamor, quando Moisés levanta um incenso, o mesmo Deus que sentiu o cheiro da oferta de Noé, num tempo de podridão da humanidade, é o mesmo Deus que recebeu aquele clamor de Moisés. E sabe o que Deus respondeu para Moisés? Moisés, eu vou te revelar toda a minha bondade, eu vou fazer o meu nome conhecido no teu meio. Irmão, eu troco Canaã agora. Mas se possível eu quero a glória, eu quero o nome, eu quero tudo e quero Canaã também. Sabe de uma coisa, irmão? Moisés entendeu que a alegria dele não estava em Canaã. Moisés entendeu que a maior promessa não era a terra. Moisés entendeu que a maior promessa é a presença. Moisés sabia que se ele tivesse a presença, ele podia viver o resto da vida dele no deserto. E tudo bem. Sabe, eu já estou caminhando para o final. Sabe, o Senhor, Ele continua chamando a gente para permanecer no amor do Pai. Jesus, Ele falou: permaneçam no meu amor. Ele falou: assim como o Pai me amou, eu vos amei, permaneçam no meu amor. Sabe o que o Evangelho é, irmão? O Evangelho é uma jornada permanecendo no amor do Pai. Você tem noção que a Bíblia chegou ao ponto de dizer que Ele tem um amor constante por nós? Cara, o meu amor nem sempre é constante pelo Senhor. Às vezes a gente ama muito, às vezes a gente ama pouco, às vezes a gente quer muito, às vezes a gente não quer nada. Mas sabe, no dia que eu não quero muito, eu me lembro que Ele continua me querendo muito. E quando eu me lembro que Ele me quer muito, adivinha, eu começo a querer muito Ele também. O problema é quando a gente acha que o Evangelho tem a ver com a gente, irmão. O Evangelho não tem a ver com o teu amor por Deus. Que é isso, Bernardo? O Evangelho não tem a ver com o seu amor por Deus, irmão. O Evangelho tem a ver primeiro com o amor de Deus por você. Porque você nunca pode dar aquilo que você não recebeu.
Sabe o que é religião? Religião é assim, ó. Vem cá. Religião é assim, ó. Ó, você é um miserável. Você não presta. Mas você precisa amar a Deus, cara. Ama Deus aí. Mas ó, Deus tá bravo com você, cara. Deus tá irado com você, mano. Se eu fosse você, cara, eu fazia até um jejum aí. Dá teu jeito, cara. Isso é religião. Aí qual é a diferença do evangelho? Fala tipo assim, cara, a gente não presta mesmo. A gente faz um monte de burrada. Mas Ele tem um amor constante por nós. Cara, Ele nos amou primeiro. Quando a gente estava morto no nosso pecado, Ele enviou o Filho dele. Ele nos amou primeiro. Isso é evangelho. E o evangelho gera em nós o que a religião nunca vai poder gerar. O que o evangelho gera em nós é um coração quebrantado. Porque quando a gente para reconhecer que eu mereci a ira de Deus, só que Ele me amou primeiro, cara, não nos resta mais nada se não corresponder a esse amor. Sabe, eu imagino aqueles discípulos, sim. Eu imagino Pedro, cara. Ele estava lá, ele ouviu isso, ele negou Jesus, e a Bíblia diz que ele olhou nos olhos de Jesus quando ele fazia isso. Aí por muito tempo eu enxergava essa passagem, eu imaginava que Jesus estava assim para Pedro. Mas eu imagino que o que mais constrangeu Pedro é que mesmo diante do maior fracasso dele, o olhar de Jesus para ele era o mesmo. Um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar de compaixão. Eu imagino Jesus olhando para Pedro e falando assim: Pedro, eu já sabia. Pedro, quando eu te encontrei lá naquele barco, eu já sabia. E mesmo sabendo, eu te escolhi. Sabe, irmão, o evangelho é o poder de Deus para gerar no homem corações quebrantados. E eu já estou terminando. Agora eu quero falar, eu estou caminhando para o fim de verdade. Você me dá mais 5 minutinhos aí? Sabe, eu quero falar sobre um óleo que Jesus recebeu do Pai. Eu quero falar sobre uma unção específica, rapidinho, que Jesus recebeu do Pai. Talvez a gente pense assim: cara, qual unção que Jesus deve ter recebido do Pai? Ah, Jesus recebeu a unção do fogo, aleluia. Tem algum pentecostal aí? Jesus recebeu a unção do reteté, Jesus recebeu, meu Deus do céu, o batismo. Mas olha que louco. Salmos capítulo 45, versículo 7 diz assim, ó: amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso, teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros. Tá falando de quem, gente? Jesus, amém? Amém? E fala assim, ó: ungindo-te com óleo de alegria. Sabe, irmão, eu vim lá de Niterói porque eu creio do fundo do meu coração que Deus vai começar a liberar sobre vocês um óleo de alegria. Óleo de alegria. Óleo de alegria, irmão. Jesus foi ungido com óleo de alegria. Alegria no Pai. Alegria na presença do Pai. Irmão, Jesus sabia que Ele ficaria separado do Pai quando Ele assumisse os nossos pecados, amém? Mas Jesus sabia que Ele não ia permanecer separado do Pai, amém? Mas mesmo assim Ele suou sangue, cara. Você tem noção do nível do relacionamento que esse homem tem com o Pai? Você tem noção do quanto esse homem valoriza a presença do Pai? Você tem noção, ou você acha que Jesus estava angustiado porque ia tomar pedrada, porque ia tomar pregada, porque ia doer, ai vai doer a cruz? Não, irmão, a angústia de Jesus é porque Ele iria passar por aquilo que Ele nunca tinha passado desde a eternidade. Sabe o que Jesus estava prestes a passar que Ele nunca tinha passado? Ele estava prestes a ser separado
do pai dele. Ele estava prestes a ser separado da fonte de alegria dele. Ele estava prestes a ser separado da fonte do prazer dele. E sabendo disso, cara, mesmo sabendo que não ia ser para sempre, ele se angustiou. Ele ficou perturbado no espírito. Ele chorou. Sabe o que mais me assusta, irmão? O que mais me assusta é a possibilidade do Espírito Santo ser retirado do coração de muitos cristãos e eles nem perceberem. Agora vamos falar da gente. Será que o Espírito Santo, se ele saísse agora, será que a gente ia perceber, irmão? Será que a gente ia sentir falta? Será que a gente daria conta? Ou será que a nossa vida voltaria para uma vida normal? Jesus sabia que ele perderia a presença do Pai por 3 dias. E mesmo assim ele se angustiou. Mesmo assim ele suou sangue. Mesmo assim ele chamou os homens no Getsemane e falou assim: me ajuda em oração. Cara, é Deus. Deus encarnado pedindo ajuda em oração porque ele estava angustiado. Sabe, eu creio que Deus está levantando um povo que valoriza a presença dele. E sabe qual é o mais louco? Aquilo que ele recebeu do Pai, ele libera sobre nós. Se tem uma pessoa generosa, essa pessoa é Jesus. Ele chegou a dizer que tudo que ele recebeu do Pai, ele iria nos entregar. E o óleo de alegria não é diferente. O óleo de alegria não é diferente. E eu quero terminar declarando essa palavra sobre a sua vida que está em Isaías 61. Você sabe, um dia Jesus chegou no templo, deram um livro para ele, o livro estava em Isaías e ele começou a declarar Isaías 61, amém? E Jesus disse que ele estava cumprindo naquele dia essa palavra. Ele falou: eu sou o cumprimento dessa palavra. Agora presta atenção no que Jesus diz. Jesus diz assim, ó: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Sabe, Jesus quer derramar isso sobre você nessa noite. Jesus quer derramar óleo de alegria. Óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado. Sabe qual é a saída para a depressão, irmão? Óleo de alegria. Sabe qual é a saída para a crise de ansiedade? Eu não estou anulando todos os métodos, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Mas eu estou falando que esse óleo de alegria, ele é suficiente para a gente viver uma vida plena. Esse óleo de alegria é suficiente para que a gente viva uma alegria plena. É essa alegria que Deus tem para nós. É isso que Jesus falou: eu quero que a minha alegria, a alegria plena que eu tenho, ela esteja em vocês e a alegria de vocês seja plena. Imagina, irmão, você começar a viver todos os dias plenamente alegre nele. Sabe, Deus vai levantar homens como Davi. Davi era rei. Davi poderia pedir qualquer coisa para Deus, mas ele diz assim, ó: uma coisa eu peço, e ela eu buscarei, que eu possa habitar na tua casa todos os dias, para contemplar a tua face e aprender e meditar em ti. Sabe, Maria de Betânia, ela é uma mulher de uma coisa também. Maria é uma mulher de uma coisa só. Marta, ela estava muito ocupada. Mas Maria, sua irmã, Jesus disse que ela escolheu a boa parte.
E sabe qual é a loucura se você hoje escolher a boa parte, irmão? E a boa parte é uma vida para a glória dele. A boa parte é uma vida voltada para a presença dele. Irmão, você não tem noção da honra para mim que é pegar esse microfone e pregar essa palavra. Mas eu não troco o que eu vivo no meu quarto por nada. Eu não troco o que eu vivo no meu quarto por nenhum auditório. Eu não troco o que eu vivo no meu quarto por um estádio cheio. Porque o estádio cheio, uma igreja lotada, não me faz uma pessoa plenamente feliz. Eu troco, irmão. Eu troco o microfone. Eu só não abro mão dele. Eu só não abro mão da presença dele. E sabe qual é o teu papel nisso tudo hoje? O seu papel é receber, irmão. O seu papel é pedir para que o Espírito Santo faça essa palavra descer do teu intelecto, da tua mente para o teu coração. O seu papel é assim: Deus, se você tem óleo de alegria para mim, eu recebo. Sabe, no fim dos tempos, Deus vai fazer isso por Israel, porque Deus tem promessa para Israel, amém? Deus vai restaurar aquela nação. Mas a boa notícia é que vai chegar lá um dia, porque hoje o coração dele está duro. É a boa notícia que já chegou aqui. Existe óleo de alegria na presença do Senhor. Imagina se você resolver acreditar hoje que para ser feliz você só precisa dele. Imagina se você resolver acreditar que nele você encontra o que você não encontra em lugar nenhum. Imagina se você receber o presente que Jesus veio liberar sobre você. Óleo de alegria. Ao invés de espírito angustiado, Bernardo, você não tem noção a angústia que eu entrei aqui nessa noite. Receba óleo de alegria. Bernardo, você não tem noção a tristeza que eu estou vivendo. Receba óleo de alegria. Sabe, João Batista foi um homem. Você pode ficar de pé. João Batista foi um homem que não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. João Batista era um homem estranho. As pessoas não entendiam João Batista. João Batista foi um homem questionado, porque ele não tinha resultados. Mas João Batista foi um homem feliz. A Bíblia diz que João Batista disse que ele era o amigo do noivo. E a alegria do amigo do noivo era ouvir a voz do noivo. Os discípulos de João Batista estavam chegando para ele falando assim: João Batista, todo mundo está te abandonando, João Batista. Todo mundo, as poucas pessoas que te seguiam, elas estão indo embora. Está todo mundo indo atrás desse tal Jesus. E João Batista está lá: a minha alegria já foi completa, irmão. Minha alegria não é o número de pessoas que estão atrás de mim. Minha alegria não é a minha fama ministerial. Minha alegria não é nem mesmo os meus resultados e os meus frutos. A minha alegria é ouvir a voz do noivo. Ouvir a voz do noivo. É isso que Deus quer, irmão. Um povo que ouve a sua voz e prepara o seu caminho. Um povo que se alegra nele. Ah, Bernardo, então quer dizer que eu tenho que me alegrar nele e eu não vou ter nada? Irmão, é pelo contrário. Quando você se alegra nele, você pode receber tudo. Davi era rico. Davi tinha muitas riquezas, mas a riqueza não tinha ele. Ele era um homem de uma coisa só. Agora, sabe aonde isso tudo começa?
Isso tudo começa no final da pregação de Jesus. Porque antes de ser preso, antes de ser entregue, em João 17, Jesus começa a orar pelos discípulos. Sabe, Jesus não estava orando por ele, Jesus estava orando pelos discípulos, queriam trair ele, queriam abandonar ele. Em João capítulo 17, versículo 22, ele está orando ao Pai por nós. E na oração dele ele diz assim: eu lhes transmiti a sua glória, a glória que você me deu, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. E Jesus começa a dizer: Pai, o meu desejo. Sabe, irmão, você não serve um Deus frio, você não serve um Jesus frio, você serve um Jesus que queima de santos desejos. Você não serve a um Deus frio, você serve a um Deus que sempre demonstrou que ele tinha santos desejos. Ele é ciumento, ele é zeloso, ele é apaixonado. É por isso que ele se revela como um noivo, como um pai. E Jesus, antes de ser entregue, ele diz assim: Pai, o meu desejo, a minha vontade é que aonde eu estou, eles estejam. Pai, o meu desejo é que eles estejam comigo para sempre. Sabe, eu termino aqui. Um dia eu estava numa crise orando e eu falei assim: Deus, eu não consigo acreditar que você ama a minha presença. Deus, eu sempre achei que tinha a ver com o meu amor por você. Eu não consigo amar, não consigo acreditar que você ama a minha presença, Deus. Eu falei assim: Deus, me prova que você ama a minha presença. E Deus me falou duas coisas que mudou completamente a minha vida. A primeira, Deus falou assim para mim, ó: Bernardo, eu te criei para a eternidade. Você acha, Bernardo, que eu ia querer que você estivesse eternamente comigo se eu não desejasse a sua presença? Deus te criou para estar para sempre com Ele. E segundo, Deus falou assim para mim: Bernardo, você nunca teve que matar o seu filho para ter a minha presença de volta. Mas eu matei o meu filho para ter a sua presença de volta. Será que você pode levantar as suas mãos? Espírito Santo nos convence que você ama a nossa presença, Jesus. Pai, faz essa palavra descer da nossa mente para os nossos corações, Senhor. Que amor é esse que você tem por nós, a ponto de entregar o seu filho naquela cruz? Senhor, se o Senhor nos ama dessa forma, se o Senhor ama a nossa presença dessa forma, nós queremos amar a sua presença também, Senhor. Nós recebemos esse óleo de alegria na tua presença nessa noite. Nós recebemos essa alegria plena. Nós acreditamos que só precisamos de você, Jesus. Não precisamos de um carro novo, não precisamos de uma casa nova, não precisamos de uma promoção no trabalho. Nós só precisamos da sua presença. Só não retire de nós o teu Espírito. Será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode começar a receber esse óleo? Vamos lá, irmão, se você tem fé, eu creio que existe óleo de alegria sendo derramado sobre esse lugar. Eu creio que existem corações de pedra sendo amolecidos agora. Eu creio que existem mentiras indo embora. Eu creio que as enfermidades estão indo embora, pelo simples fato de você receber óleo de alegria, pelo simples fato de você receber o amor do seu Abba, Pai, aquele que te amou primeiro. Eu recebo, Senhor, nessa noite. Nós recebemos nessa noite a alegria plena que o Senhor tem para nós.
Nós queremos ser homens, mulheres, jovens, adolescentes de uma coisa só. Nós queremos, assim como Davi, dizer: mais vale um dia na sua presença. Ei! Foi o Senhor que nos prometeu que o seu nome seria grande em nosso meio. Por isso engrandece o seu nome no nosso meio, Senhor. Revela a tua glória, revela a tua face, faz teu nome conhecido, faz esse coração arder de novo. Nós te pedimos, Senhor, queima os nossos corações como nunca antes. Nós te pedimos, Senhor, nos encontra nessa noite e nos leva a experimentar aquilo que nunca experimentamos antes. Nos leve mais fundo em Ti, mais fundo no Teu amor, mais fundo na revelação de quem Você é. Abre os nossos olhos, nós queremos ver. Abre os nossos ouvidos, nós queremos ouvir. Ei, choramante, chorarai, ei, ai, ai. Queima os nossos corações, Senhor, para que a gente não se prostre diante das coisas desse mundo, Senhor. Nós queremos levantar as nossas mãos e declarar para que todos ouçam: nós pertencemos a Jesus. Derrama agora, Senhor, sobre cada jovem, cada adolescente, cada homem, cada mulher aqui, óleo de alegria na Tua presença. Nós nos submetemos diante da Tua presença. Nós recebemos isso, Pai. Nós recebemos isso nessa noite.